Quando a Bíblia fala a respeito de sexualidade, a Bíblia tem muitos textos sobre sexualidade. A Bíblia ensina que o nosso corpo foi criado para o Senhor. O sexo foi criado por Deus, ele é um prazer único, ele é um prazer é uma coisa que é para trazer alegria, contentamento, paz. Sexo não é para a gente fazer ferindo a consciência da gente, de um jeito que a gente não gosta, com dor. Sexo não é para nada disso, tá? Sexo é uma coisa que é para ser feita com paz e com alegria. Porém, tem um versículo no Novo Testamento, que é um texto um pouco mais longo, quando vai ensinar sobre a questão sexual, sobre os perigos da questão sexual, o texto diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas que ele tinha mencionado antes. Aí ele diz assim: o estômago é para os alimentos, e o alimento para o estômago. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele fez uma analogia de sexo com comida. Por que a Bíblia faz isso? Porque ela está tentando nos mostrar que é um instinto muito básico e muito forte. Do mesmo jeito que a gente tem necessidade de alimentar o corpo, algumas pessoas têm uma necessidade muito forte de alimentar a questão sexual. Porém, a questão sexual, como eu expliquei para vocês, o ideal é que ela entre 10 e 15 anos de idade. Se ela entrar antes, ela vai entrar penetrando demais no cérebro e escravizando o cérebro. Então, o filho, ele precisa ser protegido desses pensamentos sexuais. Só que hoje nós temos um problema. Você acessa tudo o que você quiser pelo celular. Antigamente, você tinha a TV de madrugada. Então era fácil de controlar. Você desligava a TV de madrugada. Aí o que sobrava ia ser revista, que você tinha que administrar. Então hoje é muito mais difícil. Por quê? Porque o acesso a informações ruins, ele é muito forte. E o sistema, ele é terrível. Porque o sistema digital, ele provoca o usuário. Então eu domino pouco a questão de internet. Mas há uns 5 anos atrás, eu precisava de uma informação da Receita Federal. E eu digitei Receita Federal, mas eu digitei errado. De repente abre uma página de sexualidade. Porque o sistema faz o quê? Eles pegam tudo quanto é site mais acessado e eles ficam imaginando os erros que as pessoas vão ter para digitar, e eles fazem com que nesse erro apareça determinadas informações. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos evitar o celular para as crianças. Aí você vai me dizer assim: como? Nós já conversamos um pouquinho. Você tem que criar alternativas, tá? Com filho, a gente não tira as coisas, a gente substitui as coisas. Especialmente filho abaixo de 12 anos. Você não tira, você substitui. Você não tira o celular, você substitui o celular por alguma outra coisa. Aí você tem que pedir para Deus graça de como você vai fazer isso daí. O fato é, se a informação entrar, vai gerar uma dependência. Os meninos têm uma tendência a acessar pornografia mais do que as meninas. Por quê? Porque o menino, como foi explicado semana passada, ele funciona pelos olhos. Então ele precisa de algo visual. Então ele tem uma facilidade maior de procurar esse tipo de informação. O problema é que entrando, você vai ter uma dificuldade. Então o que é ideal? Tendo um pai
coerente dentro de casa. Em torno dos 12 anos, na hora que for ter um pouco mais de acesso à mídia, você precisa informar seu filho de como usar, tá? Quais são os filhos da gente que maior risco vão ter? Aqueles cuja ascendência tem tendência nessa área. Então, se tiver família que é meio sexualizada, família meio assanhada, com muita brincadeira, muita piada, muita coisa desse tipo, você vai ter que tomar um cuidado um pouco maior. Vocês não têm noção do quanto a nossa cultura é problemática nessa área. Gente, nós produzimos uma boquinha da garrafa. Pensa comigo. Nosso país é o único país do mundo que produz uma boquinha da garrafa. Uma música que virou uma coisa louca no país inteiro. As danças nossas são de uma sensualidade exacerbada. Então, o que a gente faz? A gente evita o estímulo. Algumas poucas meninas têm um instinto meio masculino. Eu vou fazer uma brincadeira. Algumas mulheres aqui dariam um bom homem. Algumas mulheres aqui dariam um bom homem. Objetiva, determinada, decide tudo, fala pouco, levanta o tom de voz, impõe, manda e vai por aí afora, né? O problema é que tem algumas meninas que têm esse despertamento mais cedo, inclusive na sexualidade. Não é comum, mas vai acontecer daqui a alguns anos o que acontece com a bebida. Hoje, o índice de bebida em adolescentes é 52% para meninas e 48% para meninos. As meninas hoje bebem mais que os meninos. Vocês estão entendendo? Então, vai acontecer com a sexualidade a mesma coisa que está acontecendo com a bebida. O problema é que o funcionamento feminino é completamente diferente do funcionamento masculino. As meninas estão tentando ter atitudes masculinas na sexualidade, mas a biologia, a fisiologia delas é completamente diferente. E, aliás, hoje, eu ouço muito os meninos. Hoje, os meninos estão assustados de abordar as meninas. Por quê? Qual é o argumento deles? César, é tudo meio sem vergonha. Tá difícil de achar menina boa. Porque as meninas assumiram uma atitude de pegadora. Elas querem fazer o que era próprio do homem fazer lá atrás. Vocês estão entendendo? E isso está gerando uma confusão no meio da gente, tá? Então a pornografia, ela precisa ser cuidada. Deixei um pouquinho mais. Tem menininhos que põem a mãozinha dentro da cuequinha e ficam apertando. Mas tem meninas que também colocam a mão dentro da calcinha e ficam mexendo. O que eu preciso explicar para vocês? A genitália, seja masculina, seja feminina, ela não é nada menos, nada mais do que um músculo que produz prazer. Fisiologicamente falando, a genitália é um músculo que produz prazer. Então tem alguns organismos, seja do menino, seja da menina, que tem muita sensibilidade. Então a musculatura, de uma forma geral, é uma musculatura mais sensível. Então o que acontece com essa criança? Em algum momento, ele descobriu que ele toca e que aquilo dá uma sensação agradável. O problema é que se você mantiver esse estímulo, isso tem criança aí de 5, 6, 7 anos de idade. Então isso daí pode sugerir alguma coisa ligada a abuso
ou apenas uma sensibilidade maior dentro da criança, na musculatura da criança. O que a gente faz? Sem susto, meu Deus, para com isso! O que você está fazendo? Você vai matar a mãe do coração. Nada disso. A hora que tiver com a mãozinha, querida, tira a mãozinha. Você vai ficar atenta e repetir isso quantas vezes forem necessárias, até que o hábito seja perdido. Porque se você permitir o hábito, ele inicia com esse estímulo, mas ele vai terminar com qual estímulo? Está fazendo sentido? Então você vai, se você perceber que a criança tem uma tendência sexual um pouquinho maior, você vai contornando aquilo, tirando aquele hábito, para que a criança entre nisso mais tarde. Quanto mais tarde ela entrar, mais equilibrada ela fica. Obviamente, desde que ela entre no período adequado, entre 10 e 15 anos. Está fazendo sentido? Perguntas? Quando é que um filho pode namorar? Possivelmente, Maria, mãe do Senhor Jesus, ela ficou grávida do Senhor Jesus em torno dos 15 anos. Porém, naquela época se vivia menos e o nível de responsabilidade era muito alto nessa fase. Vocês estão entendendo? Na cultura judaica não existe o conceito de adolescência. Aos 12 anos de idade, eles já são considerados jovens. Então eles assumem muita responsabilidade desde cedo. Hoje, a gente está vivendo cada vez mais. Então, os estudiosos dizem o seguinte, que para cada ano de pesquisa médica, eles estão acrescentando 3 meses de sobrevida. Então, a cada 4 anos, você está aumentando 1 ano de expectativa de vida. Eu acho que isso vai ter um limite. Daqui a pouco, nós não vamos conseguir, mesmo com recurso médico, viver demais. Deus vai pôr um limite nisso daí. Então, quanto mais a gente vive, mais tardiamente o filho entra na responsabilidade. Então, o que está acontecendo hoje? Os nossos adolescentes querem os privilégios sem quererem as responsabilidades. E isso está errado. Então, ao longo da formação deles, 7, 8 anos de idade, nós vamos começar com a seguinte frase: filho, primeiro o dever, depois o lazer. Primeiro você cumpre tua obrigação, depois você está liberado para ir brincar. Vocês estão entendendo? Então nós vamos, ao longo da formação, gerar esse entendimento dentro deles. O que está acontecendo? Essa questão afetiva também está sendo antecipada. Tem um versículo na Bíblia, Provérbios, que diz assim: vai, planta o teu campo, colhe a tua lavoura, depois vem e edifica a tua casa. O que Provérbios está ensinando? Provérbios está ensinando que antes de edificar a casa, eu tenho que definir profissão. Vocês estão entendendo? Então, se dois adolescentes começam a namorar muito cedo, vamos colocar aí, começam a namorar com 15 anos. Que idade esse adolescente vai estar pronto para casar? Em torno dos 22, 23. Dos 15 aos 23, são 8 anos. 8 anos de namoro, eles vão conseguir manter pureza? Vai ter pegação? Vai ter aquela pegada nervosa? Vai ter risco nisso daí? Vai. Então nós temos que fazer o cálculo, peraí. Para esse menino poder casar,
nós temos que segurar ele um pouco. Nós temos que calcular o período de formação dele. Então, na nossa cultura, quando que o menino está encaminhando a vida profissional dele? Hoje ele está encaminhando quando ele entra na faculdade, em torno de 17, 18 anos de idade. Então, o que a gente calcula que é uma idade mais ou menos adequada para namorar? Em torno dos 18 anos de idade. Está fazendo sentido? Alguns dos nossos filhos são muito relacionais. E eles têm uma necessidade muito grande de ter alguém. O que você vai fazer? Você vai suprir isso. Porque se você não suprir, o primeiro motoqueiro que aparecer, supre. Você está me entendendo? Menina precisa vir para o colo do pai, a gente tem que encher ela de beijo, tem que dizer que ela é bonita, tem que dizer que não é qualquer um que vai levar ela não, que ela é amada, que ela é desejada. Menina precisa disso. Menino, se ele for afetivo, a mãe e o pai vão até ele, também vão suprir. Vocês estão me entendendo? Menino muito afetivo é um perigo. Por quê? Porque eles têm um risco enorme de serem ciumentos. Não quer dizer que com todo mundo vai acontecer, mas tem um risco de ser ciumento. E aí, olha o tamanho do nó. Deixa eu explicar algo para vocês, deixa eu dar um passo atrás. Até os 12 anos de idade, nós dizemos quais são as virtudes e os defeitos do filho. Então a gente pega o filho, oh, querida, você tem essa virtude, você tem esse defeito, vamos manter essa virtude, vamos trabalhar esse defeito. A gente vai ensinando isso para o filho. Aos 12 anos de idade, o que acontece? Ele sai da gente e vai para os amigos. E os amigos vão começar a dizer para ele mais ou menos as mesmas coisas. O que ele tem de virtude e o que ele tem de defeito. E com isso ele vai construir identidade. Está fazendo sentido? Então os amigos vão confirmando aquilo que os pais falaram alguns anos antes. Então o adolescente vai construindo o entendimento de quem ele é. O que acontece com um namoro cedo? 14, 15 anos de idade. O menino, em geral, pega a menina e começa a cortar as amizades. Ele tende a ser um pouco mais possessivo, um pouco mais ciumento. Algumas de vocês viveram isso aqui. E aí ele começa a cortar a amizade que tem. Corta os amigos, vai cortando pai, mãe, irmãos. Por quê? Porque ele quer que a menina pense com a cabeça dele. O problema é que esta menina vai ficar empobrecida. Porque ao invés dela ter 20 amigos dizendo as coisas dela, ela tem um namorado adoecido dizendo as coisas dela. E dizendo de forma inadequada e errada. Está fazendo sentido? Então, se porventura o menino, a menina, for muito possessivo, este namoro tem que ter um impedimento da gente. Não. Você não vai namorar esse menino. Você não vai namorar, ele é possessivo, vai ser ciumento, vai imaginar coisa de você, vai cortar teus amigos e ele não vai te fazer bem. Vocês estão entendendo? Aonde que fica o engano? Algumas de vocês têm esse engano, de que o ciumento, ele ama. Porque o ciumento faz qual movimento? Ele quer ter o outro. Então ele faz esse movimento de possessividade. E aí a menina, por exemplo, acha que está sendo extremamente amada. Não, ele pensa em mim, ele liga para mim, ele manda recado o dia todo, ele gosta de mim, ele quer estar comigo. Ele não quer estar com ela por causa dela. Ele quer manter o controle dela. Está fazendo sentido? Esse tipo de namoro é perigosíssimo. E a gente vai chamar os nossos filhos
Só que o melhor jeito de evitar é você dar um bom nível de pertencimento para o filho. Porque se você der um bom nível de pertencimento para ele, ele não vai atrás do primeiro que aparecer. Está fazendo sentido? O que é um namoro adequado no início? É se ver todo dia? Quanto mais cedo, quanto mais jovem, menos tem que ser a intensidade. Então o que é um namoro adequado? Se vê 1, 2 vezes no meio de semana e no fim de semana. Porque tem muitas coisas para fazer. Não tem que ficar se vendo o tempo inteiro. Se viu o tempo inteiro, é um sinal que um dos dois tem essa possessividade que eu estou falando para vocês. É um sinal que um dos dois pode estar doente. Tudo bem?